Boa noite a todos e a todas. Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 9 de março de 2015, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Pauta do dia 9 de março de 2015, sessão ordinária. Expediente. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xanxerê, encaminhando o balanço anual consolidado, balanço anual da Unidade Gestora Prefeitura Municipal, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Assistência Social, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Habitação, do município de Xanxerê, referente ao exercício 2014. Requerimentos, número 3/2015, do vereador Adriano de Martini. Indicações, número 25/2015, do vereador Adriano de Martini. Projetos de redação final, lei complementar, número AJG 3.725/2015, de origem do projeto de lei complementar AJG/001/2015. Projetos em primeira votação. Palavra livre. Só isso. Obrigado. Antes da palavra livre, convido o padre Marcelo Espésia, da paróquia Senhor Bom Jesus, que usará a tribuna para falar sobre a campanha da Fraternidade 2015 pelo tempo regimental. Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores dessa casa, às vereadoras. Em primeiro lugar, a gente agradece o espaço concedido, é muito importante, é um sinal bonito, até do próprio assunto em que a gente vai falar aqui brevemente, que é a campanha da Fraternidade de 2015. Como a gente tem recebido esse espaço a cada ano, por ocasião da campanha da Fraternidade. A gente fica feliz por esse espaço concedido, pelo sentido que tem e pela simbologia desse poder junto à sociedade. Muito bem. Então, eu sou o padre Marcelo Samarone Espésia, pároco da paróquia Senhor Bom Jesus de Xanxerê. Estou aqui para falar brevemente sobre a campanha da Fraternidade 2015, que é lançada sempre pela Igreja Católica por ocasião da Quaresma, que é essa época mais ou menos do ano. Em primeiro lugar, justamente dizer que a campanha da Fraternidade está sempre dentro do contexto da Quaresma, que para a Igreja Católica é um tempo muito especial, de grandes transformações, ou de passagens necessárias que a pessoa e a sociedade devem fazer, pelo sentido que tem esse tempo da Quaresma. E a campanha da Fraternidade, ela é a dimensão social da passagem, ou das passagens necessárias que o ser humano e a sociedade devem fazer rumo a uma sociedade melhor, a dimensão social dessa passagem, campanha da Fraternidade, a cada ano trazendo temas relevantes para a sociedade brasileira, no caso, já há mais de 50 anos. Esse ano a temática é Igreja e Sociedade, a relação Igreja e Sociedade. O objetivo é fazer com que se aprofundem as relações através do diálogo e do serviço entre a Igreja e a sociedade como duas instituições civis e autônomas, aprofundar o diálogo para que se aprofundem também as colaborações necessárias e possíveis para que a sociedade possa acontecer. É importante lembrar que as relações entre Igreja e Estado sempre aconteceram de uma maneira ou de outra, fazendo assim uma breve memória. Desde o nascimento do cristianismo, essa relação existiu, no começo de um jeito, depois de outro. É bom lembrar, por exemplo, que houve um período grande, chamado, ali na Idade Média, em que foi chamado de cristandade, por exemplo, onde a sociedade, especialmente europeia, foi fundada sobre princípios cristãos católicos. Depois isso entrou em crise, aí veio o chamado padroado, que era um regime também entre a Igreja e o Estado, em que o Estado, especialmente Portugal e Espanha, bancava assim a instituição eclesial.
esse modelo que veio para o Brasil, inclusive, por ocasião aí da chamada descoberta, né? Quando que os missionários chegavam, e vigorou aqui no Brasil, desde o tempo do Império, depois a República, e agora na atual Constituição de 1922, não vigora mais isso, é chamado Estado laico, né, em que a sociedade civil não pode ter uma instituição religiosa oficial, uma igreja oficial. São duas instituições livres e autônomas. É isso que está vigorando agora. Mas a Igreja Católica, ela acredita e defende isso, inclusive, né, um Estado laico, mas a Igreja Católica também defende que deve haver alguma forma de diálogo e de colaboração, porque as duas instituições, a Igreja e a sociedade civil, até porque muitas vezes confundem-se enquanto pessoas, elas têm algo a colaborar. É um tipo de visão em que se reconhece a autonomia da Igreja nas suas instâncias, da sociedade civil nas suas instâncias, se deve respeitar, mas nem por isso uma não deve ter nenhum tipo de relação com a outra. É isso mais ou menos que está em questão nessa campanha da fraternidade de 2015. A partir do reconhecimento da independência da Igreja e do Estado, mas é preciso também buscar aquilo que em comum é possível construir. Se a gente fizer memória, a Igreja e o Estado colaboraram em muitas questões históricas que foram de interesse comum, para além de questões religiosas, né? Em que houve diálogo, entendimento e projetos históricos nos diversos âmbitos, como, por exemplo, o âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da própria cultura e também no âmbito da política. Em todos esses âmbitos, houve, ao longo da história, muitas iniciativas e projetos de comum acordo e que levaram a definições, avanços, propostas que acabaram ajudando para que a sociedade como um todo fosse melhor. Então, isso é uma coisa bonita que as sociedades livres que aceitam as diversas instituições religiosas devem reconhecer, e da parte da Igreja também, que a Igreja tem uma missão não só para dentro de si, né, interna, com a sua fé, a sua crença, os seus ritos, a sua organização, mas a Igreja também, com seus valores, seus princípios, sua doutrina, pode oferecer, de maneira de diálogo e colaboração, princípios, valores e propostas para toda a sociedade. Então, isso que está em questão agora nessa campanha, e a Igreja Católica, nesse sentido, está oferecendo sempre mas nessa maneira, com essas questões muito importantes, né? O serviço, que é assim uma relação sem interesse. O diálogo, que é no sentido de que a Igreja e o Estado devem conversar com reciprocidade, sem soberania de um ou de outro, sem algum tipo de prepotência ou imposições de verdade, mas no espírito do diálogo e da cooperação, em que é possível, em algumas coisas, alguns pontos, haver comum acordo e é possível realizar ações em conjunto. Então, essas três questões que a Igreja acha muito importante: o diálogo, o serviço e a colaboração, no que se refere à Igreja e à sociedade. Então, acho que é isso que a campanha da Fraternidade de agora 2015 está aí conversando, está debatendo e propondo, né, em várias frentes que são continuadas nos vários âmbitos, né, como eu dizia antes, no âmbito da saúde, no âmbito, por exemplo, no âmbito da saúde, a campanha de 2 anos atrás, que era sobre a saúde, está propondo aquela saúde mais 10, em nível de projeto de lei, que é 10% do PIB para a saúde, né? Também me recordo a lei da ficha limpa, que é uma outra proposta, iniciativa popular com a colaboração da Igreja, que resultou num projeto de lei que todo mundo sabe. Por exemplo, agora está em vigor aí um outro projeto chamado Coalizão pela Reforma Político-Democrática e Eleições Limpas, que está aí na campanha de assinaturas, tem que chegar a 1,5 milhão, parece que já está mais de 500 mil, algo desse tipo,
para que haja uma reforma na política brasileira, que todos nós estamos percebendo que é necessário. A igreja também sente isso, e com mais de 100 entidades, como o CNBB, OAB, Movimento de Combate contra a Corrupção Eleitoral, há uma infinidade aí de coisas, chamado Coalizão, está propondo esse projeto de lei, que ele está aí bem claro, disponível até na internet, para quem quiser visualizá-lo, para que se chegue a esse acordo e se ajude. Então, assim, são exemplos práticos das muitas formas que pode haver serviço, diálogo e colaboração entre a igreja e a sociedade civil, o Estado, a gente diz, né, organizado, para que, em vista de que tudo se melhore, cada um, assim, no seu âmbito, pode colaborar. Então, a igreja, no caso, a Igreja Católica, a campanha da fraternidade desse ano quer prestar mais esse serviço, né, em várias frentes. Então, acho que é um ponto importante a gente deixar isso aqui, agradecendo mais uma vez o espaço aqui da Casa, a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo Municipal, oferecer essa abertura, que ainda mais esse ano, que diz respeito de uma maneira mais direta a essa instância da sociedade civil. Agradecer o espaço, o convite do vereador Adriano, dos que estão até acompanhando, pela manifestação pública dessa campanha, justamente no espírito que a gente possa, junto, criar os espaços, as iniciativas e as ações concretas necessárias para que o objetivo da campanha, que volto a repetir, é aprofundar o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade para um futuro melhor, possa ser atingido com mais frutos. Muito obrigado. Agradecemos, então, a explanação feita pelo Padre Marcelo sobre esse importante papel desenvolvido pela Igreja e pelo Estado. Como bem dito, deve ser feito em sistema de cooperação, até porque todo o nosso sistema de leis, a começar pela Constituição Federal, que é a nossa lei maior, em seu preâmbulo, contempla a invocação de Deus para que proteja e contemple todas as leis que regem as relações humanas. Então, muito obrigado ao Padre Marcelo por contribuir muito para o bem comum aqui da nossa comunidade. Abro o período da palavra livre, pelo tempo de 10 minutos, a iniciar pela bancada do PSD. Bancada do PT, vereadora Adriana de Martino. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento aqui a todo o público que nessa noite nos acompanha, nessa sessão importante, Padre Marcelo, Padre Ademir, Flávia, Cláudia. Cumprimentar também a Keila, a Karina e os representantes da VIC, também presentes nessa noite. Cumprimentar aqui o Checker, a Margângela, o Jonas, a Medorina, o Thiago, o Rodrigo, dirigentes do nosso partido, Vinagre, e a todos os funcionários dessa casa, assessores parlamentares, a imprensa que nos acompanha e também a todos amigos e familiares que, através do TV Câmara, nos acompanham nesse dia. Bem, primeiramente, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria também de enfatizar aqui as palavras que o Padre Marcelo trouxe até essa casa nessa noite, tratando desse tema importante, né, que a campanha da fraternidade vem debatendo já há mais de 50 anos, fazendo esse debate juntamente com a sociedade, especificamente na Igreja Católica, mas que transparece e transcende também no seio da sociedade, debate de vários temas importantes, né? E nesse ano não é diferente, tratando sobre a questão do tema principal, a Igreja e a sociedade. A Igreja Católica tem a sua vanguarda nesse sentido, né, que desde do Vaticano II, algumas temáticas foram tratadas com maior ênfase, e com debate mais aprofundado, buscando aí melhorar a qualidade de vida, melhorar as relações, melhorar o diálogo com a sociedade. E nesse ano, tendo como lema também, eu vim para servir, né, mostrando que a igreja também, dentro do seio da sociedade, está proposta, como Marcelo falava, ao diálogo, traz justamente o debate de qual igreja, mas também de qual sociedade que nós queremos. O ano passado já se debatia na 5ª Semana Social Brasileira qual é o Estado, qual é o país, qual é a sociedade que nós queremos. E esse ano a Igreja, como um todo, traz na campanha da fraternidade, então, essa relação e esse debate importante.
A igreja que nós queremos, como já foi falado, é a serviço da sociedade. Uma sociedade mais justa, mais fraterna, igualitária e principalmente onde todos tenham direito e acesso a principalmente aquilo que em 1988 foi consolidado na Constituição Federal, que é o acesso aos bens que são base para tudo. A questão da educação, da saúde, do alimento, da moradia, todo um conjunto de direitos que nós temos hoje como garantias e que também a igreja trabalha nesse sentido, buscando também fazer essa relação para que tenhamos esses direitos garantidos e, especialmente, que os mais pobres, que os mais necessitados tenham esses direitos garantidos. Vários temas, como já falava, foram sendo debatidos durante esses anos e temas importantes, não só a nível do Brasil, mas temas mundiais, como a questão da miséria do povo, como a questão do desenvolvimento armamentista, da paz mundial, que a igreja teve sua vanguarda e pôde fazer alguns debates importantes para melhorar as relações, principalmente entre alguns países que por muitas vezes estavam em guerra. E também, especificamente, sobre essa questão da opressão, da justiça social, fazendo com que os benefícios do desenvolvimento econômico também possam servir para todas as pessoas que habitam nos países onde a igreja atua. Então, Padre Marcelo, Padre Ademir, a todos os membros da paróquia que se fazem presença aqui nessa noite, que trabalham diretamente, a Igreja Católica, os cristãos como um todo, nosso reconhecimento também pelo trabalho, nossa valorização, que com certeza, não só a campanha da fraternidade, mas todas as ações da igreja têm proporcionado à sociedade, com certeza, muitas melhorias, muitas conquistas, e aproximado o diálogo, a construção de uma cultura de paz entre as pessoas em todo o país, e especificamente aqui em Xanxerê. Então, muito obrigado pela presença, com certeza, esse espaço, Marcelo, sempre estará aberto para também vir aqui colocar outros temas também assim que entender. Também nessa noite, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria aqui de parabenizar a Associação Vida Cidadã, que hoje completa 5 anos de existência, de trabalho, junto aí à sociedade xanxerense, importante trabalho de formação profissional, de formação humana, que tem desenvolvido. A Associação Vida Cidadã também, que tem um braço na paróquia, que também a paróquia contribui muito, juntamente com o Hospital São Paulo, as Irmãs Franciscanas, e que tem contribuído, senhor presidente, nesses 5 anos, com muitas pessoas aqui no município de Xanxerê. Especialmente com alguns cursos importantes que vem desenvolvendo, a questão dos cuidadores de idosos, que Xanxerê, se não me falha a memória, apenas a VIC, que proporciona esses cursos, não sei se tem outra instituição, importante curso que vem realizando, e tudo, senhores vereadores, no trabalho voluntariado, na doação, na ajuda, na contribuição de muitas pessoas. Então, eu gostaria aqui, senhor presidente, de fazer aqui uma moção de tribuna mesmo, de congratulações, pela passagem dos 5 anos da Associação Vida Cidadã, e que possa ser emitido na sequência, e peço também a colaboração dos colegas vereadores, na aprovação dessa moção, reconhecendo também, a Câmara de Vereadores reconhecendo o trabalho dessa importante entidade, tendo em vista que já aqui aprovamos ainda em 2013 a declaração de utilidade pública dessa entidade, que também nós debatemos na época e todos foram favoráveis. Então, mais uma vez, parabéns também, Keila, Karina, que estão mais à frente do trabalho, por proporcionar às pessoas mais carentes, às pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade também esse espaço de formação, qualificação profissional, mas principalmente de formação humana, que eu acho que é o que ainda nos falta muito na nossa sociedade hoje. E, em terceiro momento, senhor presidente, senhores vereadores, trago aqui um requerimento solicitando algumas informações a respeito das construções das quadras poliesportivas da Escola Pequeno Trabalhador, no bairro Jardim Tarumã, e também da Escola do bairro Aparecida, que já há algum tempo foram iniciadas e que havia o prazo de conclusão ainda no ano passado, no mês de julho, e que até agora não foram finalizadas. Então, o requerimento tem o sentido de buscar essas informações, se foram feitos aditivos e quais as justificativas dos aditivos, e pelo que nós temos conhecimento, foram feitos aditivos, inclusive, estão sendo buscados mais recursos para a conclusão das obras. Sabemos que existia um valor de aproximadamente 500 mil da escola do bairro Aparecida e 250 mil aproximadamente da escola do bairro Jardim Tarumã, e que não foram finalizadas.
que a empresa está ainda em andamento, então precisamos saber qual era realmente o motivo que isso ainda não aconteceu. E, principalmente, para fazer a cobrança junto ao Executivo, porque as crianças, estive inclusive nesta manhã no bairro Aparecida, as crianças não têm um local para poder praticar suas atividades de educação física. Fazem dentro de uma sala de aula, na sala de computação vão jogar futebol, ou fazem algumas brincadeiras no pátio que é pequeno, e a quadra está lá sem utilidade. Alguns dias o pessoal não aparece mais lá, parece que hoje iriam voltar, mas para pedir então essas informações. E também, vereadora Cilei, a gente pede também encarecidamente que Vossa Senhoria possa fazer a relação junto ao prefeito, para que possa realmente pressionar também a empresa e verificar o que está acontecendo. Porque realmente as crianças, foram reivindicações das crianças, dos pais, dos professores dessas escolas, que não têm mais o espaço para poder praticar a educação física. Ressaltando aqui que já venceu, faz quase um ano aí que a obra deveria ser concluída e até então não foi concluída. E também nessa mesma toada, estivemos visitando aí o ginásio municipal e o ginásio Benjamin Menegola, e pelo que parece, não, pelo que constatamos, vereadora Cilei, não iniciaram as obras. Como nós havíamos comentado no mês passado, Vossa Senhoria disse que já haviam iniciado as obras, mas não iniciaram as obras de melhoria de reformas. Sabemos que está encaminhado, fomos lá para verificar e fiscalizar se realmente estava sendo executada, mas acabamos acompanhando que ainda não iniciaram as obras. Então, mais uma vez, pedimos o empenho do Executivo, da Secretaria de Obras, Secretaria de Esportes, para que realmente possa iniciar essas obras e proporcionar à comunidade xanxerense mais qualidade quando da prática dos exercícios, das competições nesses 2 ginásios municipais. No mais, agradeço a presença de cada um dos senhores nessa noite, convido que venham sempre para essas sessões da Câmara de Vereadores e nos colocamos sempre à disposição da comunidade xanxerense. Meu boa noite a todos. A palavra está com o PSDB. Passo a presidência ao primeiro secretário para fazer uso da tribuna. Palavra com o vereador Denilson Biazus, pelo prazo regimental de 10 minutos. Cumprimento inicialmente a presidência, que neste momento está sendo exercida pelo vereador Fernando Calfas, demais vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, em especial ao padre Marcelo e ao padre Ademir e a todos os colaboradores e, enfim, a todos que nos acompanham também pela TV Câmara. Num primeiro momento, eu gostaria também de fazer algumas reflexões sobre a questão da igreja e da sociedade. Concordo em tudo aquilo que foi dito na tribuna pelo padre Marcelo e realço o aspecto de que tanto a religião quanto a sociedade, eu diria o Estado, porque o Estado é a sociedade juridicamente organizada através de um poder central, embora tenham juridicamente sido dissociados, na prática ambos defendem o mesmo ideal. É claro que esse ideal no passado, por ego, por vaidade do ser humano, acabou sendo deturpado. Mas religião e Estado, religião e sociedade, jamais podem ser vistos como partes dissonantes ou partes autônomas, porque, na verdade, ambas visam e buscam o mesmo objetivo. E talvez nós estamos passando por esse período de crise existencial, diria aqui no Brasil, e acredito que até por nós não termos uma cultura uniforme, talvez favoreça esse tipo de pensamento, esse tipo de diversidade, e até pelo fato de que o Brasil foi colonizado e foi descoberto por estrangeiros que vieram para cá em busca de riquezas, e talvez o Brasil ficou com essa cultura de que mais focada na questão material do que na questão espiritual. Nós vemos lá na Europa, em outros países orientais, a religião sendo muito forte, muito presente no dia a dia das pessoas, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem visto que as pessoas têm se descuidado, ao invés de ter evoluído na questão espiritual, nessa ligação com Deus, parece-me que está havendo um certo distanciamento. E o papel da igreja é justamente esse, fazer com que as pessoas voltem a acreditar em Deus, voltem a ter fé,
e isso eu estendo às autoridades, as autoridades que na Bíblia mesmo têm um papel destacado, no sentido de que elas representam aspirações divinas, mas na prática nós vemos que elas não têm cumprido seu papel. E isso significa que essa simbiose entre religião e autoridades também não está funcionando de forma adequada. Então, essa campanha da fraternidade, vereador Adriano, vem nesse sentido de reforçar o papel de Deus na vida das pessoas. E eu tenho certeza absoluta de que esses desmandos, essas coisas horripilantes que estão acontecendo no dia a dia, se justifica com certeza em relação àquelas pessoas que não acreditam em Deus, que acham que tudo terminará aqui. Porque se elas acreditassem em Deus, tivessem uma espiritualidade um pouco mais avançada, com certeza elas pensariam 2 vezes antes de prejudicar o próximo. E se nós formos analisar o direito, antes dele ser positivado em códigos, ele se expressava de forma natural. E o direito natural, ele se fundamenta em princípios divinos. Ou seja, todo o nosso direito positivo, ele se fundamenta na Bíblia, em princípios e em ideais defendidos pela Bíblia. Tanto é, repito, que a nossa Constituição, o preâmbulo dela, que é a parte inicial da nossa lei maior, invoca a proteção divina justamente para que todas as leis sejam sagradas e, consequentemente, melhorem a vida das pessoas. Então, nós não podemos jamais imaginar, embora tenha havido essa divisão jurídica e estrutural, que Estado e religião são coisas estanques, são coisas separadas, porque, na verdade, elas fazem parte de um organismo só. Então, contem com o nosso apoio. Tenho certeza absoluta que todos os vereadores, toda a sociedade xanxerense está muito sensível em relação a essa causa, e cada um com a sua religião, com a sua crença, vai buscar fazer o seu melhor para que a vida realmente seja melhor. De outro lado, eu gostaria também de falar alguns aspectos sobre, propriamente, a questão política que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Eu sempre falei, não tenho bola de cristal, mas a minha intuição e o meu conhecimento político me permitem antever algumas situações que podem ocorrer no futuro. E essa divulgação da lista dos envolvidos na Operação Lava Jato, para mim, de fato, não foi surpresa, porque muitas e muitas vezes eu vim aqui nessa tribuna e disse que pessoas do meu partido, infelizmente do PMDB, estariam envolvidas com esse tipo de ilicitude. E eu até estranhava, para ser bem sincero, que nenhuma dessas autoridades esteve envolvida no mensalão. Porque a gente tem visto aí campanhas milionárias, e isso demonstra que não saiu o dinheiro, jamais sairia do bolso dos candidatos. Alguém estava patrocinando essas campanhas. E, infelizmente, quem estava patrocinando éramos nós, o povo, porque tudo saía de contratos envolvendo o poder público. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma ver Renan Calheiros, ver a filha do José Sarney, ver o Romero Jucá, ver o Valdir Raupp. Então, para mim, só confirmou aquilo que eu imaginava no futuro. Mas, como em toda a tragédia, em toda a situação adversa tem um lado positivo, eu espero que o comando nacional do PMDB seja retomado por pessoas de bem. Por isso que eu externei de forma pública e fiquei indignado com a eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado, o vereador Costa, porque ele chegou, há tempos atrás, renunciar à presidência do Senado para não ser cassado. E, neste momento, está envolvido no novo esquema de corrupção. Ao mesmo tempo, é de causar espécie que a gente vê o Fernando Collor de novo envolvido no esquema de corrupção. O único presidente civil que foi cassado por corrupção na nossa história se repete novamente. Então, parece que as pessoas não aprendem. Parece que a nossa lei, o nosso sistema jurídico não está sendo tão eficaz para punir esse tipo de gente. Então, eu espero que ontem a presidenta fez um pronunciamento, não vou falar de outros partidos, eu acho que cada partido tem que fazer a sua autocrítica,
e tem que buscar a depuração em relação aos maus elementos que existem em todos os segmentos, eu espero que a presidenta realmente faça valer o discurso que ela veiculou em rede nacional de que vai combater a corrupção. Assim eu espero, porque é o mínimo que o poder público tem que fazer para que realmente a credibilidade, a confiança e bons momentos voltem a acontecer no Brasil. Por fim, eu gostaria de trazer à tona um outro assunto que considero relevante para o contexto municipal propriamente dito, que é a questão dos servidores públicos. Vi na imprensa, estou acompanhando que o prefeito irá realizar um concurso público nos próximos dias ou no próximo mês. Isso realmente me causa uma certa apreensão, vereador Calfas. Por quê? Porque no início deste mandato eu procuro ter muito cuidado com as palavras, até para não se tornar uma pessoa incoerente. Eu disse que muito dificilmente essa administração faria concurso público, porque quando ela assumiu, a questão da folha era muito crítica, mais de 54% de gasto com a folha. E foi preciso, inclusive, através de uma indicação nossa, aprovada aqui na Câmara, que houvesse um PDVI, um plano de demissão incentivado, justamente para que o gasto com a folha ficasse dentro do limite admitido pela lei, que é de 54%. E naquela ocasião eu disse, até porque eu participava de constantes reuniões com o Executivo, no sentido de que não haveria mais concurso público, pelo menos durante este mandato, e também que não haveria a criação de cargo comissionado. E, no entanto, recentemente houve o lançamento de um edital de concurso. Mais 2 minutos, senhor presidente, para concluir. É claro que algumas áreas são fundamentais, como a área da saúde, que prevê a contratação de médicos, de dentistas, de farmacêuticos, mas tem outros segmentos que eu acho que outros servidores da própria administração poderiam ser melhor aproveitados, porque se nós incharmos a folha novamente, significa que, além de o município estar gastando um dinheiro que daqui a pouco não seria necessário, os servidores efetivos que há muito tempo estão prestando serviço não estão recebendo aumento real. Há muito tempo eles não recebem aumento real. Tem pessoas hoje que estão vivendo na miséria, na penúria. Então, como é que nós vamos exigir qualidade na prestação de serviços públicos se nós não remuneramos esses profissionais de forma condigna? Eu também vi pouco trabalho do Departamento de Recursos Humanos no sentido de remotivar esses servidores. Então, eu espero, e aqui faço um requerimento verbal, para que o Executivo nos informe quantos funcionários serão contratados no concurso, porque tem vários cargos, a gente não sabe ao certo quantos serão chamados, qual é o percentual de gasto com a folha de pagamento, porque senão daqui a pouco a situação vai estourar novamente e nem a reposição salarial os servidores não vão receber. Então, eu acho que ainda dá tempo, daqui a pouco, de rever essa questão do concurso público, porque eu estou muito preocupado, vários servidores nos procuram, e fazendo justiça, o último prefeito que teve uma política efetiva de aumento real e de valorização dos servidores públicos foi o seu Avelino Menegola. Isso todos os servidores reconhecem. Então, espero essas respostas do Poder Executivo. Seria isso. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra ao vereador Denilson Biasus. A palavra está com a bancada do PP. A palavra está com a bancada do PPS, vereador Flávio Filap. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar a todos os vereadores, nossas vereadoras. Cumprimentar aqui o padre Marcelo e toda a sua comitiva da nossa paróquia de Xanxerê. Cumprimentar a Keila, a Karina, representando a Vicky. Cumprimentar nossos amigos que frequentam esta casa, a Medurina, e todos os nossos funcionários desta casa. Gostei muito, padre Marcelo, pelas suas colocações, da forma como você vem colocando, e o relacionamento entre a igreja e a sociedade
e a forma como isso está se dando e a forma como a igreja participa dentro da sociedade. E isso tudo é muito importante desde que nós tenhamos uma estabilidade de um quadro social. Porque se nós não tivermos um quadro de estabilidade social, talvez isso vai ser uma missão, talvez daquelas, se não impossíveis, mas quase impossíveis. E eu vejo que neste momento corremos sério risco de uma instabilidade social. E fico mais chocado quando ouço um ex-presidente da República como um cidadão que governou esse país por 8 anos e dizer em público, dependendo da forma que querem usar neste país, colocarei o exército do MST na rua. Isso é chocante. Um ex-presidente, um presidente que foi por 8 anos um ídolo da torcida brasileira, um ícone, um mito, e falar algo desta natureza parece que rompe aquilo que o padre Marcelo está falando. Porque corremos o risco, sim, de uma instabilidade social por várias causas. Causas conduzido por um governo sem pé e sem cabeça. Tenho receio neste momento, pelo tudo que eu tenho lido, pelo tudo que eu tenho ouvido, de que talvez estamos caminhando por algo incerto. Mas a vida é incerta, sim, a vida é incerta. Mas nós nunca presenciamos aqui, ou pelo menos há muitos anos, uma guerra civil dentro do povo brasileiro. E eu acho que nós não estamos descartados que isso possa vir a ocorrer neste momento. Porque nós temos um governo que nos conduziu, nesses últimos 4 anos, por um caminho que todos, não uns bocó como nós, mas as pessoas que conhecem de economia e diziam que o caminho que estava sendo conduzido, a economia brasileira, estava equivocada. Por 4 anos o governo insistiu em dizer que estava certo da forma como vinha fazendo. E o que nós estamos vendo agora, neste momento, é aumento desenfreado de luz, de combustíveis, de impostos, do dólar, que 30% de tudo o que está no nosso prato, ou que está no nosso meio, é insumos que vêm importado, por isso que o dólar alto impacta nos nossos preços, e altas taxas de juros neste país, que hoje, Calfas, já está se negociando contratos futuros de juro de 14% ao ano. Isso nos juros oficiais do governo. 14%. Até antes da eleição não chegava a 11%. Já estamos em 12,75% e já está se negociando em juros futuros para janeiro em 14%. Isso impacta diretamente a qualquer cidadão que tenha um único centavo de dívida. Coitado. Porque se o juro oficial do governo é este, coitado do cidadão que tem qualquer crediário. Porque seu juro irá galopar sem precedentes. Nós temos, por outro lado, um Congresso que pareceu aí a lista, infelizmente, com vários partidos envolvidos. O PP, com grande número de deputados envolvidos em corrupção, ou suspeita, porque nenhum deles ainda foi condenado e julgado, mas suspeitos, o PMDB, o PT, o PTB. Então é um Congresso que também não inspira muita credibilidade para o povo brasileiro ter uma escora neste momento. E por isso tudo me leva a crer numa grande instabilidade social. Então é neste momento
que talvez uma campanha da fraternidade possa, com o seu esforço, a igreja intervir em algo que está se desenhando de confronto na sociedade brasileira. Nós vamos ter aí agora domingo manifestações em todo o Brasil, que certamente não são pequenas pelo pouco movimento que se viu ontem à noite. Uma simples fala do Dia da Mulher da presidente, buzinaço, apitaço, panelaço nas principais capitais brasileiras. Isso que não estava nada marcado, isso que não estava nada programado. Então, o que se desenha aí pela frente não é nada bom. E as perspectivas e luzes nesse caminho são poucos. Pelo menos por um bom período de tempo. E aí é chocante quando a gente ouve essa hora que nós, que então como políticos, o Congresso, o próprio governo federal, que não é querer debelar as pessoas abaixo de cacetete, como já foi feito aqui, para desobstruir as vias, porque isso só vai gerar mais confronto, porque isso só vai gerar mais conflito. Por outro lado, nós temos que cuidar nas palavras, porque a gente não incite a população a derrubar tudo quanto é barreiras, inclusive as legais. Então, a minha preocupação neste momento é grande, pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem ouvido e pelo que a gente está vendo os movimentos na sociedade civil. Talvez se encaixe a campanha da fraternidade no sentido de amenizar esses ânimos que parece que vão estar exaltados depois de domingo e até no próprio domingo. Fiquei feliz por saber que o meu partido, o PPS, não havia nenhuma pessoa envolvida no Congresso Nacional. Como o Tatu falou aqui na semana passada, tem muito político corrupto, tem muito político que só está lá em cima não para servir o povo, mas sim para encher o seu próprio bolso, ou das suas empresas, ou de seus familiares. No nosso partido só temos 10 deputados federais, mas de todos os 10 deputados federais, não há nada contra estes cidadãos e ficamos felizes por isso. Não há nenhum partido ainda pedindo o impeachment da presidente. Nem o nosso partido, nem nenhum outro partido. Mas sim que se investigue e que se apure todos os atos de corrupção nesse país. E somente depois de algo comprovado, porque se tem que se dar amplo direito de defesa das pessoas, é que nós vamos poder chegar a alguma conclusão de quem é que deve perder seus cargos. Deputados, senadores, mais 2 minutos, senhor presidente, para concluir. Deputados, senadores, governadores e, quem sabe, quiçá, a presidente da República. E impeachment não tem que ser algo como se fosse um golpe, muito pelo contrário, é algo previsto na Constituição brasileira. Está lá. Dependendo do grau de comprometimento do presidente da República, ele pode sofrer sim um processo de impeachment, como já tivemos com o presidente Fernando Collor. E nem por isso entramos em guerra civil. Simplesmente, o presidente foi retirado. Por quê? Porque até onde se chegou, pelo menos os deputados entenderam naquele momento que havia prova suficiente para excluí-lo, mesmo que mais tarde se provou que o julgamento talvez tenha sido mais político do que realmente de concreto em algo que derrubasse Fernando Collor. Mas tirou. Então, que se chegarmos a este ponto de um impeachment, né, que não se entenda que isso é um golpe. Muito pelo contrário, é algo previsível na lei, na nossa Constituição. Então, isso não dá autoridade ao presidente, ao ex-presidente Lula, de falar, de colocar exército nas ruas do MST, se caso a sociedade enveredar pelo lado do impeachment. Por enquanto, não há nenhum partido que peça isso. E os movimentos sociais estão se organizando por si só.
E é importante que esses movimentos sejam feitos, que toda a sociedade tenha o absoluto direito de se expressar, mas que não conduza isso de forma de vandalismo, que não seja isso na forma de quebradeira, que não faça isso na forma de agressão a ninguém, e sim, faça os seus manifestos, as suas passeatas, faça as coisas com respeito às instituições. E que nós, políticos, não tenhamos um papel de incitador de massas, e sim em respeito de que seja feito as coisas que a sociedade deseja. Era isso, muito obrigado. A palavra está com a bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos, cumprimentar aqui o presidente, os vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, o padre Marcelo, que esteve aqui colocando a campanha da Igreja Católica, né, para toda a nossa população e todos os vereadores, todos os presentes aqui. Bem, eu começo o meu discurso um pouco para a questão do novo concurso público, né, que será realizado. Eu não sei se a gente não tinha até um acordo de não fazer esse concurso público enquanto a folha não baixasse, né, enquanto a folha não estivesse nos 48%. E eu acho que hoje a folha ela passa dos 50%. Eu não tenho essa informação, né, mas o vereador Biazuz deve ter uma informação melhor, e essa folha passa dos 50%. Então, não deveria se fazer concurso público, né? Foi feito um plano de emissão incentivada há pouco tempo, onde se tiraram alguns profissionais que já estavam na área há 20, 30 anos, conheciam bem a realidade do município, conheciam bem a realidade da prefeitura, e essas pessoas foram afastadas e agora se propõe um novo concurso público. Então, temos que ver realmente se a folha está abaixo de 48, para daí sim poder se fazer esse concurso público. Também não podemos criar novos cargos, como tem um projeto aqui na casa, ainda o ano passado, para se criar um novo cargo na Prefeitura Municipal, né, que não foi votado porque a gente segurou, e agora está na casa e o pessoal está segurando ainda para não se votar esse novo cargo aí com salários altíssimos. Então, que o prefeito reveja essa situação. Também hoje de manhã fui procurado por uma senhora, né, uma mulher, que me relatava que a farmácia do 24 horas, né, além do atendimento está muito fraco no 24 horas, né, foi tratada super bem e tal, mas com poucos médicos, com poucas pessoas, e a farmácia só funciona após as 19 horas. A farmácia do município, nos finais de semana, só funciona a partir das 19 horas. Durante o dia inteiro não funciona. Então, sábado, domingo, disse que estava uma chuva grande, e uma criança com febre, com tosse, não tinha condições de comprar o remédio. Aí teve que ficar lá das 4 horas da tarde até as 7 horas, esperar a farmácia abrir para poder dar um remédio para essa criança. Então, tem que rever a situação. A saúde em nosso município está precária, os postos de saúde, poucos médicos, não tem médicos, não tem remédio, né? Desde o começo, não é agora que começou a não ter remédio, nunca teve. Primeiro era licitação, era isso, era aquilo, e infelizmente, né, as pessoas que pegavam lá 3, 4 tipos de remédios estão pegando um. Então a situação é muito complicada na saúde. A administração está fazendo algumas ruas de asfalto e somente isso, mais nada. Não existe outra coisa que estejam fazendo. E agora vamos passar para a lista de pessoas denunciadas aí na corrupção, né? Presidente do Senado, presidente da Câmara, estão envolvidos na questão da corrupção, onde desviam milhões de reais para se fazer campanha e para se ter milhões em suas contas. Muita gente
prega, né, que é contra a corrupção, é isso e aquilo, mas a corrupção está debaixo do nosso nariz. Essa é a grande realidade. Nós não precisamos sair muito longe. Nós temos políticos aqui perto que há 5, 6, 10 anos atrás não tinham nada. Não tinham carro para andar, tinham que pegar carro emprestado dos outros. E hoje não estão milionários, estão bilionários. Bilionários. E esses mesmos políticos vêm falar em combater a corrupção. Vêm falar em combater a corrupção. Isso é vergonhoso. Não tem o que falar. Mas estão aí pregando moral de cueca. Não vou falar cueca, porque de repente dá quebra de decoro. O Flávio falou bocó, que vai dar quebra de decoro. Né? Então, assim, é vergonhoso o que acontece. Políticos da nossa região, né? Políticos de fora, campanhas milionárias, e aí não se faz nada. Passa debaixo do nosso nariz e está tudo certo. E ainda querem pregar, né, a questão de ser contra a corrupção. Os valores na sociedade se inverteu muito. O cara ser honesto hoje é burrice. O cara ser esperto é ladrão. E a questão do Collor, minha gente, o cara safado, o cara sem vergonha, ele não vai mudar nunca. Pau que nasce torto não se endireita. Isso pode ter a maior certeza do mundo. Ladrão, que é ladrão, nunca vai deixar de ser ladrão. Ele te rouba, nem que for para jogar na esquina fora ali, mas ele vai te roubar. Ele te rouba uma garrafinha de água, que não tem valor nenhum, mas ele te rouba para jogar na esquina, porque é o costume dele. Então, é muito complicada essas situações em nosso Brasil. E os valores se perderam muito, né? A pessoa hoje que é honesta, né, é taxada de burro. Então é complicado. E os aproveitadores estão aí. Não é 1, não é 2, não é 10, não é 20, não é 100. São milhares. Milhares. Antigamente, quando a criança achava qualquer coisa na rua, um brinquedo na rua, o pai mandava devolver. Tu vai lá devolver esse brinquedo porque não é teu. Né? Hoje, se tu deixar um celular em cima da mesa, o pai manda o filho pegar o celular, pega aquele celular lá que não é de ninguém, o cara esqueceu ali. Né? Então, mudou os valores. Muito, mudou os valores da nossa sociedade. E, infelizmente, ainda que existe muitos políticos honestos ainda. Né? Mas é uma pequena quantidade que realmente suja todo o meio. E daí todo mundo é taxado da mesma forma. Todo mundo é taxado de ladrão, todo mundo é taxado de sem vergonha, e é isso que acontece. Mas, infelizmente, temos essas pessoas, como foi citado aqui, né? O presidente da Câmara envolvido em corrupção, e das grandes. Vai se falar o quê? Né? Os cabeças dos partidos envolvidos em corrupção. Fazem a negociata tudo por cima, e os coitadinhos engolem tudo, são obrigados a engolir tudo, goela abaixo. E não tenho o que falar agora com esse negócio de que não pode trocar de partido. Se tu falar alguma coisa, eles te expulsam do partido e tu perde o mandato. Né? Então é complicado, tu não pode falar contra os presidentes dos partidos,
os líderes dos partidos, que amanhã ou depois tu é cassado. Então, se inverteu muitos valores na sociedade, isso não é possível. E, às vezes, a gente fica indignado com algumas ações que acontecem em nossa sociedade, né? E aí nos revoltamos aqui nesse microfone, né, com algumas barbáries que acontecem, se revoltamos aqui nesse microfone, e aí não podemos falar, né, não podemos expressar a nossa revolta aqui nesse microfone. Infelizmente, é isso que acontece. Mas eu, enquanto for vereador, eu vou expressar o que tiver no meu sentimento. Pode ter certeza disso. O que eu estiver sentindo, eu vou expressar. E sempre fiz isso. E não vou deixar de fazer em momento nenhum. E aqui nessa tribuna, o vereador tem imunidade. Queira Pedro, queira Paulo, queira João, queira Bastião, goste ou não goste, aqui nós temos imunidade. Aqui se tem imunidade. E isso, decisão do STF. No último dia também teve a decisão do STF, nós já tínhamos imunidade, né, e o STF reforçou essa decisão da imunidade dos vereadores. Então, o que nós precisamos falar aqui, nós não precisamos se reprimir. Aqui é a casa do povo e aqui é a tribuna, aonde nós usamos para nos colocar e colocar o sentimento da nossa população. Não é só o sentimento que nós estamos sentindo. Aqui é o que a nossa população está sentindo. O que é o povo lá fora quer falar. Muitas vezes o povo quer falar um monte de coisa que ele não consegue. E nós estamos aqui para transmitir a voz deles. É para isso que nós fomos eleitos. Para transmitir a voz do povo, a indignação, né, que o povo está sentindo lá fora também. Então nós precisamos fazer isso também nessa tribuna. E aqui nessa tribuna é uma tribuna livre, onde os vereadores foram eleitos, né, com o voto popular, e aqui o Fim do momento da palavra livre, abro o momento da presidência. Em primeiro lugar, leio justificativa de ausência do vereador Fernando Calfas na sessão do dia 6/3/2015. A Câmara de Vereadores de Xanxerê, justificativa de ausência em sessão. Comunico à mesa diretora que na sessão legislativa do dia 6/3 precisei me ausentar por motivos de saúde, razão pela qual anexo o atestado médico. Inclusive, ressalto que o vereador Fernando Calfas teve atendimento médico junto ao hospital e durante a sessão teve que se ausentar e naquela ocasião nós já votamos, então, a justificativa de ausência. Então, o vereador fica registrado isso. Também registro que a vereadora Ivone teve que se ausentar para representar a Câmara de Vereadores num evento que ocorrerá no Colégio Costa e Silva, que tratará da questão das mulheres na política. E falando sobre as mulheres, em nome da Câmara de Vereadores, também quero homenagear formalmente todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher na data de ontem. Coloco em apreciação, em discussão e apreciação, o requerimento verbal de viagem formulado pelos vereadores João Paulo Menegatti, Adriano De Martini e Flávio Vilapi para a capital federal, Brasília, entre os dias 16 a 19 de março, onde tratarão de questões junto à Caixa Econômica Federal, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura, além de visita aos gabinetes dos deputados. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadora Denilson Biasus. Presente. Vereador Adriano De Martini. Presente. Vereador Chilene Menegola. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filapi. Presente. Vereador Ivone Cirino. Justificado. Vereador João Paulo Menegatti. presente. Vereador José Alves de Quadra. Presente. Vereador Wilson Martins dos Santos. Justificado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje.
Lei Complementar número AJG, número 3.725/2015, de origem do projeto de Lei Complementar AJG 001/2015, que altera o artigo 58 e a tabela 2, lista de serviços do Código Tributário Municipal, alterados pela Lei Complementar número 3.182/2009, e da outras providências. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura integral da referida lei. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de Lei AJG, número 007/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas gostaria de fazer uma indagação, não sei se a líder do governo ou algum dos vereadores sabe. A justificativa do projeto não prevê nenhuma projeção de despesa relacionada à pasta, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo em vista que já foi aprovado no final do ano a lei orçamentária. Eu gostaria de saber qual que é o motivo desse remanejamento, desses valores que são tirados de várias pastas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Projeto em específico, algum plano novo? Não sei se a vereadora ali do governo tem essa informação. Bem, eu não tenho bem certeza, mas acredito que é um suplemento para a complementação do terreno da escola que vai ser construída no Nossa Senhora de Lourdes. Não tenho certeza, mas vou procurar me informar e na próxima reunião trarei a resposta. Continua em discussão, vereador Secretaria João de Desenvolvimento para a escola? Não, é o remanejamento. Eles estariam tirando dessa dotação para repassar para a secretaria. Mas, vereadores, Vossa Senhoria dispõe da possibilidade de pedir vista. Não, pedir vista. Eu não sei, não está em regime de urgência, né? Está em regime de urgência, mas na próxima sessão, mas na nada outra, impede pode ser que venha e na segunda votação Vossa Senhoria pode, se for o caso, se insurgir. Até para nós não deixarmos de apreciar o projeto, que eu considero que é importante, mas na segunda votação esse motivo especificamente virá para Vossa Excelência, se assim se comprometer a líder do governo. Com certeza. Na quarta-feira, se eu puder conversar com o prefeito, que ele está aí, ou então com o secretário que compete a ele a pasta, trarei alguma resposta. Mas a presidência da Casa se compromete em buscar essa informação e na próxima sessão trazer a todos os vereadores. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos às moções. Houve uma moção verbal feita pelo vereador Adriano da tribuna. Fique à vontade, vereador, para redigi-la. Obrigado, senhor presidente. Moção, então, moção de congratulações, Associação Vida Cidadão, pelos 5 anos de trabalhos, principalmente na prestação de serviço de qualificação profissional e formação humana no nosso município. Então, de congratulações e que seja encaminhada à associação, se assim for aprovada. Um ofício que Vossa Senhoria irá redigi-lo posteriormente? Isso. Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos constantes da pauta de hoje. Requerimento número 3/2015, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, envie a essa casa informações a respeito do andamento das obras referentes às quadras cobertas da Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora Aparecida e da Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Trabalhador, referente aos aditivos de valores e de prazos, junto com a previsão de término e as justificativas da empresa para cada solicitação. Em discussão? Senhor presidente, senhores vereadores, como já me pronunciei na tribuna, não quero ser repetitivo, mas apenas para reforçar, né? As informações necessárias aí para sabermos, né, de como está esse andamento, na real situação, se foram feitos alguns aditivos de valores ou não, e as justificativas da empresa por estar fazendo esses aditivos ou não, né, para que a gente tome conhecimento aqui e também possa cobrar uma atitude do governo municipal quanto da finalização dessas obras
que principalmente os alunos estão precisando, agora na entrada do inverno, né? Não podem fazer seus exercícios, aulas de educação física em local adequado. Continua em discussão. Vereadora Cirlei. Bem, eu quero dizer ao Adriano que procurarei me informar com o secretário da Educação referente ao que se refere aqui às escolas e aos ginásios. E aos ginásios Ives Guissar de Benjamin Menegola, vou procurar junto ao secretário de Esporte e Cultura. Continua em discussão. Eu gostaria de contribuir com a questão. De fato, vereador, é um assunto muito importante e eu tenho visto que muitas obras estão em atraso no município. Obras de pavimentação, enfim. Nós já fizemos requerimentos, se não me falha a memória, no ano passado, sobre o cronograma de execução dessas obras. E até hoje o Executivo não nos encaminhou. Então, eu gostaria até de sugerir ao vereador Adriano que a gente estendesse esse requerimento às obras que estão em andamento do município. Por quê? Porque se nós não cobrarmos o Executivo não agir de uma forma muito diligente nesse sentido, o atraso da obra não significa apenas que a comunidade não vai poder dispor da obra, mas significa aumento de custo da obra. Porque todos nós sabemos que algumas empreiteiras trabalham de forma proposital, deixam atrasar a obra para depois pedir o aditivo. Tem, por exemplo, a pavimentação da Rua Porto Alegre, vereador Té, que começou há muito tempo, só deixaram os tubos, fizeram a demarcação e até hoje a obra não foi reiniciada. E assim ocorre em relação a outras tantas obras do município. Então, eu gostaria, vereador Adriano, que a gente estendesse esse requerimento para todas as obras que estão em andamento do município e que o Poder Executivo nos encaminhasse um cronograma de prazos sobre a execução dessas obras, até para que nós pudéssemos fiscalizar para ver se, de fato, esse cronograma será cumprido. E, se não for cumprido, nós queremos saber o motivo. Se é porque a Prefeitura não está realizando o pagamento, se é porque o governo federal não está repassando recursos de algum convênio, se é a Caixa Econômica que está demorando para apreciar os projetos, como também aconteceu, mas o fato é que a população vai pagar obra mais cara se o Executivo não fazer valer aquilo que está no contrato. Porque quando há uma licitação, no próprio contrato, no próprio edital, existe o cronograma de execução física da obra. E nós temos visto que esse cronograma existe como um argumento de retórica, e na prática ele não se aplica. Então, nós queremos uma atuação mais firme do Poder Executivo em relação a essa questão. Então, eu gostaria de sugerir ao vereador se nós podemos estender esse requerimento a todas as demais obras que estão em andamento no município, a fim de que o município nos encaminhe o cronograma de execução física da obra. Com toda certeza, vereador. O assunto é bem complicado, porque nós temos conhecimento, inclusive, algumas ruas no bairro Nossa Senhora de Lourdes, que estão há 4 meses, que foi realizada a questão da tubulação, e até hoje não receberam a camada asfáltica. Inclusive, foi pauta do manifesto que a comunidade fez há alguns dias, se vocês acompanharam pela imprensa, justamente reivindicando essas melhorias, e nós não temos a resposta, né? Então, é bem pertinente a vossa sugestão e, com certeza, vamos acrescentar, sim, no requerimento. Continua em discussão com os acréscimos. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu fiz um requerimento verbal da tribuna que vou passar a externar para todos os colegas. Que o Poder Executivo informe se, de fato, será realizado o concurso público neste ano. Se for realizado, quantos funcionários efetivamente serão contratados? E, independente disso, qual é o percentual de gasto atual com a folha de pagamento? E qual a projeção de aumento na folha de pagamento com os novos contratados? Para que nós não possamos avalizar um ato do Poder Executivo que, no futuro, venha a fazer com que a folha de pagamento, de novo, seja objeto de infringência à lei de responsabilidade fiscal.
Então, em resumo, os requerimentos são nessa linha de pensamento. Mas já não está aberto o concurso? Então, nós não podemos mais interferir agora neste concurso, uma vez com que a administração já publicou, se não me engano, é domingo? Podemos. O Poder Executivo tem uma súmula 473 do Supremo Tribunal Federal que permite o Poder Executivo a revogar os próprios atos a qualquer momento. Então, se daqui a pouco, mediante devolução do valor da inscrição. Então, o Poder Executivo, até o ato de homologação das inscrições, ele pode anular o concurso. Porque se, porventura, até porque, vejam só, se houver a nomeação de funcionários e essa nomeação implique em fazer com que o gasto da folha de pagamento fique acima do limite legal, não tem validade esse ato jurídico que o Executivo venha praticar. Então, a qualquer momento, eu não estou dizendo que ele deve revogar, pelo contrário. Eu só estou pedindo que, se for feito o concurso, que ele nos dê garantia de que a folha de pagamento não vai ficar comprometida de novo, até porque ainda nós não votamos, neste ano, a reposição dos servidores, que vai ficar em torno de 6% a 7%, que é a variação do INPC acumulado do ano passado. Então, nós temos a reposição dos servidores públicos neste ano, que obrigatoriamente terá que ser concedida, e, além disso, nós teremos que ver qual é o impacto que eventuais contratações vai gerar na folha de pagamento. Então, o requerimento é nesse sentido. Continua em discussão? Bem, quero parabenizar o vereador Biasus pelo requerimento, né? E a gente precisa ficar sabendo os valores reais hoje da folha de pagamento, né? Que não podemos aumentar a folha de pagamento como estava lá nos 54%, 55%, que teve que demitir o pessoal, e demitiu muitas pessoas que já estavam há 20, 30 anos na prefeitura, né? Profissionais que a gente não consegue contratar novamente, profissionais operadores, né, profissionais lá dentro que faziam a parte de tributação, a parte de engenharia, com grande conhecimento diante da Prefeitura Municipal e do município de Xixerê. Então, a gente não pode correr esse risco de, novamente, a folha estar acima de 54% e voltar a demitir de novo o funcionário público, né? Então, que se estude bem a situação para que não se faça um ato equivocado. Continue em discussão. Para finalizar, propriamente na justificativa do requerimento, eu gostaria de deixar claro a toda a população que eu não sou contra o concurso público, eu apenas quero garantias de que a folha não estará comprometida nos próximos 2 anos, pelo menos, que é o tempo que resta da atual administração. E, além disso, fazendo justiça, eu acompanho muito esse segmento ao longo da história e posso assegurar que, como já introduzi na tribuna, o último prefeito que, de fato, deu um aumento real para os servidores e que, além do aumento real, trabalhou com vantagens, com horas extras, foi o ex-prefeito Avelino Menegola. Logo em seguida, o ex-prefeito Bruno teve um esforço muito significativo também para tentar melhorar a folha de pagamentos, teve que realizar alguns concursos públicos, foram 3 ou 4 concursos, fez um plano de reestruturação dos servidores, uma reforma administrativa, melhorou alguns segmentos. No entanto, outros segmentos não tiveram aumento real. E a reposição foi concedida pelo ex-prefeito Bruno. No entanto, a atual administração, assim que assumiu, teve um problema sério, crônico, e todos sabem que houve, inclusive, greve dos servidores públicos. Na época, eu era o líder do governo e eu deixei claro, até representando o Poder Executivo, que o planejamento da gestão era de que, nesses próximos 4 anos, ou seja, neste mandato, não haveria concurso público e tampouco haveria a criação de cargo comissionado. E, de repente, de uma forma assim, sem ter havido uma conversa prévia com os vereadores, foi lançado esse concurso público. E essa informação não foi nos passada se a folha está sob controle ou não. E eu me preocupo muito, e volto a frisar, que os atuais servidores, aqueles que têm mais tempo da casa, também precisam ter uma política salarial de recuperação e de melhoria. O vereador Filap sabe muito bem, há muito tempo trabalhou, se não me falha a memória, está licenciado no presente momento do seu cargo que ocupa
frente à Secretaria Municipal de Saúde e sabe que os servidores, ao longo do tempo, não tiveram um ganho real. Há muito tempo eles estão trabalhando com a inflação e vejam que até a reposição eles estão recebendo de forma parcelada. Então, se nós cobramos melhoria e nós queremos melhoria no serviço de saúde e educação, nós precisamos remunerar de forma condigna essas pessoas. Essas pessoas precisam ter o mínimo necessário para sobreviver. E aqueles que estão na folha há muito tempo, que são servidores, infelizmente, não estão recebendo aumento real. E, para piorar, vereador Kalfas, também não estão recebendo as vantagens que eram concedidas há muito tempo pelos prefeitos anteriores. Então, nessa gestão atual, até as vantagens foram cortadas. Então, eu quero e acho prudente que todos os vereadores tenham todas as informações para que nós possamos votar ou contribuir para que o Executivo, daqui a pouco, não passe por um problema grave, de novo, na questão dos servidores. Então, seria isso. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações constantes da pauta de hoje. Indicação 25/2015, do vereador Adriano Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize a recuperação, patrulhamento, cascalhamento e futura pavimentação asfáltica da rua Antônio Rodolfo Schirmer, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma reivindicação da comunidade. Eu estive visitando os moradores dessa rua na semana passada, e como essa rua dá acesso a um loteamento novo que está sendo executado no bairro Aparecida, acreditamos que seja de importância a pavimentação dessa rua e, por hora, a recuperação dela, porque está em péssimas condições de acesso. E que seja incluída nesse novo planejamento aí de pavimentação asfáltica do município, para que receba e os moradores tenham mais qualidade de vida nas suas residências. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 11 de março de 2015, às 18h30, na sede da Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.